A Itália deu um passo gigantesco na luta contra a violência de gênero. O país acaba de reconhecer oficialmente o feminicídio como crime específico, punido com prisão perpétua. E diante desse cenário, nós vamos conversar com a advogada Luane, que vai explicar o impacto dessa mudança e o que isso representa também para outros países, como o Brasil. A pena perpétua instituída pela Itália é um mecanismo de prevenção contra a violência doméstica, né, o feminicídio. Mas não é o único elemento capaz de reduzir os casos de violência contra a mulher. Se trata toda de uma situação social, psicológica, até de estrutura familiar. Somente tornar a pena mais grave não vai solucionar o problema que é toda essa questão contra a mulher. Torna naquele ponto que eu estava comentando, né? Somente tornar a pena mais grave não vai solucionar o problema. Precisa de uma assistência com as vítimas, de um trabalho com a sociedade desde pequeno, com as crianças, ensinando os valores, até porque essa situação ela não surge do nada, né? Vem toda de uma questão estrutural, familiar, daquele ciclo vicioso, né? A criança ela cresce num ambiente, uma família agressiva, vendo o pai agredir a mãe, e isso vai refletir lá no futuro quando ela tiver a família dela. Então, somente a pena mais grave não vai solucionar. E também a conscientização, né, das mulheres para que elas reconheçam que estão num ambiente agressivo, para tentar desestruturar isso de dependência financeira. Muitas mulheres se tornam vítimas de violência doméstica por conta da questão financeira. Trazer tudo isso para tentar desvincular essas mulheres desses ciclos viciosos dela e também conscientizar a população de que precisa ser feito algo antes, né? Nem sempre ir lá registrar um boletim, até porque muitas mulheres vão lá, registram o boletim, mas depois se arrepende, pede para revogar a medida protetiva. Então, conscientizar elas de que isso não é normal, de que precisa ser feito algo. É importante também, não só a pena, porque somente deixar a pessoa presa lá não vai solucionar o problema. Tem que também investir na conscientização da população. A nossa equipe também falou com a especialista em direito penal, a doutora Ana Carolina Silva. Perguntamos se essa nova lei na Itália, que prevê prisão perpétua para feminicídio, pode acabar pressionando outros países, como o Brasil, a adotar medidas mais rígidas. Também questionamos se na avaliação dela ainda existem falhas nas políticas públicas de proteção às mulheres. Na verdade, assim, o que a gente tem que entender é que a legislação de um país, ela não vincula e não vai obrigar a que outro país adote algum tipo de medidas semelhantes, tá? Mas com certeza pode servir aí de inspiração, de precedente, só lembrando que tanto o Brasil quanto a Itália, eles são signatários de tratados internacionais de direitos humanos que envolvem, inclusive, violência contra a mulher, que trata sobre essa questão de prevenção contra esse tipo de agressão, mas assim, não tem como criar um vínculo. Eu acredito que sim, que o Brasil possa estar revendo, né, a legislação, revendo essa questão de punição, só que quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher, nós temos que pensar no seguinte: a nossa lei, Maria da Penha, famosa, né, a lei 11.340, ela é de 2006, ou seja, o ano que vem ela já está completando 20 anos. E, infelizmente, o que nós vemos aí diariamente é um aumento assim, expressivo de casos, principalmente relacionados ao feminicídio, não só de violência, mas como ao feminicídio também. E o Brasil, ele trouxe já alterações na legislação, trazendo uma pena, inclusive, a maior pena que nós temos dentro do Código Penal é do crime de feminicídio, que é o artigo 121A, que traz lá uma pena mínima de 20 e máxima de 40 anos. E ainda assim nós vemos toda essa situação, esse elevado número de mulheres sendo agredidas, sendo mortas, né, por seus companheiros, parceiros, namorados, enfim. Então o que nós precisamos ter em mente, que o Brasil precisa mudar, e não só o Brasil, como outros países também, é a questão da educação. Não adianta, infelizmente, a punição é importante, mas a gente vê que não é o suficiente para fazer o quê? Para reduzir ou para, como a gente, estagnar esse cenário de violência doméstica.
eu acredito que, por mais que sim, ó, nós vemos que várias políticas públicas são realizadas, mas eu acredito que o foco, às vezes, teria que mudar para buscar uma solução, assim, para trazer, como é que vamos dizer assim, uma educação mesmo, para que o agressor mude talvez a mentalidade ou a forma, porque às vezes o que a gente vê muito acontecer, o agressor ele vai replicando, né? Então assim, é o pai que maltrata a mãe em casa, é o filho que vê que começa a maltratar a irmã, começa a maltratar um coleguinha, e isso acaba sendo muito natural, porque a gente tem um histórico, né, lá de trás, desde os primórdios, de que o homem é o dominante, é o ser dominante, e só que infelizmente nós temos que romper isso. E isso tá lá encrespado, está lá na raiz, e eu acredito que as políticas públicas têm que focar muito mais assim, em questão de buscar reeducar esses possíveis agressores, esses agressores em potencial, e assim como fazer o quê? De repente fazer um tratamento, um acompanhamento com esses agressores. A decisão da Itália acende um alerta global. A prisão perpétua não apaga as vidas perdidas, mas mostra que a violência contra mulheres não será mais tolerada.